Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Yuri Baiocco, eu sou advogado, eu estou aqui para ajudar você a ser aprovado no exame de ordem. E hoje eu quero conversar com vocês sobre perder preciosos pontos no exame de ordem. É aquilo que faz você morrer na praia, que faz você ficar ali batendo na trave, 37, 38, 39 pontos, e você fala, por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Porque eu quase cheguei, eu estudei tanto, mas será que você estudou da forma correta? Eu não vou entrar nesse tema aqui hoje de ter estudado da forma correta, em questão de estratégia, em questão de método, porque eu já tenho vídeo falando sobre isso. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o que você pode fazer para melhorar esse resultado, que você pode fazer o que você está deixando para trás. Às vezes é uma matéria que você deixou de estudar, que poderia ter estudado. Às vezes é aquela questão que você mudou lá na hora que foi marcar no gabarito, você falou, não, acho que eu vou mudar para essa D aqui, é a D de Deus, tenho certeza. Aí quando foi ver, era a B que você tinha marcado, e isso daí eu sei, dói no coração, dói. É um aperto no coração que dá, mas para todo erro tem uma solução. Errar é humano, o que não pode é permanecer no erro. Então vamos lá. O que você não pode ficar fazendo é estudar apenas aquilo que você gosta. Você tem que seguir o cronograma. Por exemplo, quando eu faço o cronograma para o aluno, eu boto aquilo lá. Eu seleciono certos conteúdos, seleciono certas matérias. E se ele chega para mim e fala, Yuri, eu não gosto de estudar X matérias. Eu vou explicar o porquê ele deveria estudar aquela matéria, mas se mesmo assim ele não gostar, eu vou tentar substituir uma matéria com o mesmo nível de questões e o mesmo nível de conteúdo. Até aí tudo bem. Só que o que muitos alunos fazem é não estudar aquelas matérias pequenas que possuem apenas duas questões. Olha só, direito ambiental, ECA e direito internacional. São matérias tranquilas, possuem poucas questões na prova, mas você consegue esgotar todo esse conteúdo. Olha só, são 3 matérias. Essas 3 matérias você consegue esgotar o conteúdo dela. Se você estudar por 4 horinhas por dia, o que não é preciso, se você tem 90 dias para estudar, você não precisa estudar 4 horas por dia, porque isso é muito. Em 2, 3 horas você consegue. Mas estou falando, se você quiser esgotar, você consegue esgotar cada matéria, você consegue esgotar com 4 ou 5 horas aí de estudo. 4 horas de estudos, você consegue esgotar cada matéria dessa daqui, praticamente. 5 horas, se você for pausando, ficar um pouco mais lento. Mas veja, em um dia você consegue esgotar. E só aqui te traz 6 questões. Olha só, 6 questões só aqui. E são matérias pequenas, mas as pessoas deixam, não querem estudar. E isso é um grande problema, é um grande erro. Porque muitas acabam, imagina, são 6 questões aqui. 6 questões, se você tiver batido na trave aí com 37 pontos, se você não tiver estudado essas matérias, você poderia ter passado. Você precisaria só de 3 questões. A metade ainda. Se foi 38, 39, então veja que muitas pessoas elas batem na trave e não entendem o porquê. Mas elas deixam passar essas matérias pequenas. Olha, se o número de questões são menores na hora da prova, tem alguma explicação. Porque o conteúdo daquela matéria também é menor. Então, se o conteúdo é menor, por que você não vai estudar? Eu tinha um preconceito com direito ambiental. Eu achava são muitas questões administrativas ali, então eu achava que era difícil. Até que eu sentei, estudei, assisti por videoaula, eu gosto muito de videoaula, assisti uma videoaula e falei, cara, direito ambiental é tranquilo. E para a prova da OAB é mais tranquilo ainda, direito ambiental para a prova da OAB, entendeu? Se você for advogar com direito ambiental, existem umas coisas mais complicadas, mas nada também que vai te tirar do sério ali que você não consiga aprender, você consegue aprender. Só que para estudar para a prova da OAB é muito mais fácil ainda do que você ir lá na prática, porque você aprende pontos específicos.
Da matéria toda de direito ambiental, que não é grande, não cai tudo. Cai alguns pontos ali específicos que a FGV sempre repete. É a mesma coisa com o ECA, é a mesma coisa com o direito internacional. Então, fica ligado nessas matérias pequenas, porque elas podem te ajudar sim a ser aprovado, a ser aprovada. E se você foi reprovado por ter batido na trave, olha bem o que você estudou. Às vezes você não estudou uma dessas matérias e foi o ponto que faltou para você ter conquistado a aprovação. Me conta aqui nos comentários se alguma dessas matérias você não estudou e você bateu na trave. Ou me manda no privado também, se você não quiser divulgar aí, pode mandar no privado e eu vou te dar aquele puxão de orelha amigável e te ajudar a melhorar essa questão desses estudos, beleza? Esse foi o primeiro ponto que eu quis passar. O segundo ponto é na hora da prova. Gente, eu sei que a mãozinha coça quando você marca aquela questão, eu sei que ela coça para você mudar. Às vezes você marcou, você tem certeza que é aquela questão. Aí depois você chega e já não tem mais certeza. Você vai ler de novo e fala, caraca, tá, eu acho que não é errado, eu acho que não tá certo. Não, tem uma coisa errada aqui, é pegadinha, pegadinha, pegadinha. Não, gente, a FGV não gosta de fazer pegadinhas assim. Uma ou outra questão tem uma pegadinha, mas a FGV é muito óbvia. Não crie esse monstro aí da FGV que tem a prova toda de pegadinha. Não, uma outra questão eles querem dificultar. Mas na maioria das vezes não tem, na maioria das questões não tem pegadinha, então não caia nessa. Olha só, se você tem dúvida em alguma questão, você vai marcar uma interrogação lá e depois, quando você terminar a prova, que você for passar o olho no que está faltando, você vai voltar e fazer aquela questão, entendeu? Se você tem dúvida, marcou a interrogação, continua a prova, depois você vai voltar. Se você fez a questão, marcou e saiu dela, você não vai voltar mais nela. Faça com calma. Marcou, esquece essa questão, acabou. Você vai jogar ela, só vai voltar nela para jogar no gabarito, sem mudar nada. Então não fique com esse pensamento de querer revisar todas as questões da prova depois que você terminar. Não, você só vai revisar aquilo que você marcou em interrogação, porque na verdade você vai fazer a questão. Aquilo que você já fez, você não volta, não volta. Por quê? Porque se você voltar, primeiro, sua mente já vai estar cansada. Você vai ter terminado a prova inteira, então sua mente já vai estar cansada. Quando sua mente está cansada, ela começa a criar várias coisas. Então a questão que pode estar certa ali, você vai criar problema para aquilo e vai achar que é pegadinha, vai achar que tem alguma coisa de errado ali e você vai desmarcar e provavelmente a que você tinha marcado é a que estava certa. Então, se você tiver dúvida, só marque a interrogação e depois você volte. Não precisa fazer aquilo ali naquela hora e marcar para depois voltar e desmarcar. Não, você pode fazer as eliminações, aí sobraram duas, você marca a interrogação e depois volta, se você tiver com dúvida nas duas. Não marque uma para depois voltar. Ah, Yuri, mas isso não faz diferença. Faz diferença sim, porque depois você não vai ficar com a mente aí abalada por você ter desmarcado. E tirando que quando você marca e a probabilidade de você desmarcar e marcar errada são altas. Então, não faça isso. Então, essas dicas que eu queria passar, porque você pode estar perdendo pontos preciosos com isso. Então, se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o like também. E compartilhe com os amigos, ajude o próximo, beleza? Vamos fazer uma corrente da aprovação aqui. Até mais, galera. Valeu!